Excelências, o que foi falado é que uma empresa utilizou recursos e ela, sim, tinha interesse político na não eleição de Jair Bolsonaro, porque é uma beneficiária direta e constante, a maior beneficiária da Lei Rouanet. E, desde logo, aberta a sessão jurisdicional. Passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 11 de dezembro de 2018. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presidente dos senhores ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Bânios. Vice-procurador-geral eleitoral Dr. Humberto Jacques Medeiros. Às 19h36 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da anterior. Foram julgados 34 processos publicados em sessão, 10 acórdãos. A sessão foi encerrada às 23h56. Alguma anotação ou observação, senhores ministros? Nada havendo, declaro aprovada a ata e chamo a julgamento, desde logo, com pedido de sustentação oral, a ação de investigação judicial eleitoral 0601-851, procedente de Brasília, sob a relatoria do ministro Jorge Mussi, e representante Jair Messias Bolsonaro, também representante da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e representados Fernando Haddad, Manuela Pinto Vieira Dávila, Fernando Luiz Altério, Flávia Helena Schiavon e Luiz Oscar Niemeyer Soares. Consulto os senhores advogados se há possibilidade de dispensa do relatório. Sim, por favor, todos de excelência. acordo? O ministro Mussi já me autorizou a esta consulta. Eu, então, concedo a palavra à doutora Karina Cufa, que vai falar pelos representantes Jair Bolsonaro e outra. Excelentíssima senhora presidente, demais ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, cumprimento também aqui os advogados que representarão as outras partes nesse processo. Trata-se aqui, excelência, de uma ação de investigação judicial eleitoral buscando apurar o abuso do poder econômico em decorrência da utilização pela empresa T4F Entretenimentos na realização de show durante o pleito eleitoral, e essa turnê ocorreu de 9/10 a 30/10, buscando beneficiar a candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila. Aqui, excelências, tiveram alguns shows que foram realizados nesse período: 9/10 em São Paulo, 13/10 em Brasília, 20/10 em Minas Gerais, 24 Rio de Janeiro, 27 Paraná e 30/10 Rio Grande do Sul. É importante destacar que durante a realização dos shows foram utilizados artifícios que não se manifestaria só por uma manifestação política do cantor, mas o contrário, por conta da produção, das imagens que eram apresentadas, não teria como se entender que não houve uma premeditação na realização desse ato ilegal. E, a princípio, seria uma propaganda irregular ou até uma crítica ácida, se assim podemos entender, pela associação do candidato como fascista, ditador, apoiador de violência e trazendo sempre a questões do ele não. De fato, o autor ele é militante, ele sempre busca trazer suas posições políticas nas suas redes sociais e até mesmo já tem essa identificação em show fora do país, mas de fato, além de obedecer às regras brasileiras, e aí diga-se, a responsabilidade maior são dos sócios dessa empresa, que além de trazer um artista que sabe, que tem posicionamento contra um dos candidatos e faz essa contratação para o período eleitoral, se utiliza também desses artifícios, de artifícios que não são só manifestações, ou seja, projeções das palavras que relacionavam negativamente o candidato Jair Bolsonaro, a imagem que não
não tem pretensão de nenhum candidato aparecer, mas que os opositores assim utilizaram. Então, excelências, além de uma propaganda irregular, que isso poderia até ser entendido de uma forma menor, teve o uso de uma empresa que notoriamente se beneficia de várias contratações pela Lei Rouanet, e aqui a contestação trouxe que fala que informamos que foi utilizado recursos públicos para benefício de uma campanha eleitoral em detrimento de outra. Mas não, excelências, o que foi falado é que uma empresa utilizou recursos e ela sim tinha interesse político na não eleição de Jair Bolsonaro, porque é uma beneficiária direta e constante, a maior beneficiária da Lei Rouanet, que inclusive tem essas manifestações trazidas na inicial de forma explícita, configurando aí uma doação irregular de empresa via Caixa 2. E não se pode dizer também que a contratação foi feita em dezembro de 2017 e não haveria, então, nenhuma irregularidade, que aquilo aconteceu por acaso. Primeiro porque o artista tem, sim, postura contrária, já havia se manifestado, e se sabe da polêmica dele. E os shows foram marcados exatamente no período eleitoral. Então, tudo isso foi formatado de forma premeditada. E aqui, o que nos ensejou a ajuizar a ação foi porque o ministro da Cultura, o senhor Sérgio Sá Leitão, ele declarou o seguinte: Roger Walters recebeu cerca de 90 milhões para fazer campanha eleitoral disfarçada de show ao longo do segundo turno. Na Folha, chamou Bolsonaro de insano e corrupto. Sem provas, claro. Disse aos fãs que não voltará ao Brasil caso ele ganhe. Isso sim é Caixa 2 e campanha ilegal. E aí, quando esse tweet do ministro da Cultura começou a propagar na imprensa, ele voltou a falar o seguinte: obrigado a você que chamou de fake news meu post sobre Roger Walters, prova de incoerência. Por muito menos acusou Bolsonaro de Caixa 2 e campanha ilegal, aqui se referindo à fantasiosa ação do WhatsApp promovida por uma matéria da Folha. E o que eu disse é verdade. Ele recebeu 90 milhões por shows, entrevistas e está em campanha contra Bolsonaro. E aí, numa das entrevistas, que está também na inicial, ele diz que ele chegou a conversar com o empresário que financiou o show de Roger Walters, repetindo, não foi o artista, esse show não foi financiado pela Lei Rouanet, até porque é um artista internacional, mas a empresa, sim, é constantemente financiada pela Lei Rouanet. Então, aí haveria, sim, uma doação de recursos privados de pessoa jurídica sem a apresentação desses recursos dentro de campanha. E aqui, diferentemente do caso da Ravan, da Comeco, não houve uma recusa, uma reprovação dos candidatos em relação a esse ato ilegal. Pelo contrário, apoiaram a iniciativa do cantor, do artista, e, diferentemente no caso da Ravan, e aqui o doutor ministro Edson Fachin pediu vista do processo da Ravan, e acredito que venha com seu voto no sentido pela improcedência, justamente porque o candidato, o presidente eleito Jair Bolsonaro, mencionou expressamente que não concordava com os fatos, o que aqui nesse caso não houve. Gravidade, claro que há gravidade, porque foram diversos shows pelo Brasil, e aqui, coincidência ou não, acredito que não, um dia antes do segundo turno, o show foi feito no Paraná, justamente onde o Lula está preso. O artista, inclusive, entrou com uma ação na justiça para tentar visitá-lo na prisão. E depois, no dia 30/10, após a eleição, o tom do show foi
com total normalidade. Então, será que teria mesmo esse interesse de fazer o protesto tão somente? Porque no dia 30 foi um show mais tranquilo, ou tinha efetivamente um conteúdo eleitoreiro que beneficia diretamente os candidatos, e aqui se haveria fortes indícios, se não provas, para que se dê continuidade nessa ação de investigação judicial eleitoral para apurar os fatos ocorridos durante o pleito. E é por isso que se pede a procedência. Obrigada.